Os principais impactos para os MEIs no Brasil. Você está preparado para essa transição? Me chamo Elideberson, sou contador, consultor, gestor financeiro. Meu objetivo hoje aqui é trazer os principais pontos da reforma tributária para você que é MEI. E o que impacta, o que deixa de impactar? Porque é muito importante você, MEI, estar atento a esses pontos, porque isso pode comprometer a sua operação. E também eu quero falar sobre alguns mitos que a gente ouve na internet, que às vezes gera mais preocupação do que clareza. Então, meu objetivo aqui é compartilhar com você esse conteúdo, e eu já quero pedir para você já se inscrever aqui nesse canal, já deixar o seu joinha, porque você vai estar fortalecendo esse canal. Então, vamos lá. O que muda para o MEI, né? Então, eu quero falar aqui sobre os mitos e o que realmente vai mudar no dia a dia do pequeno empreendedor com a reforma tributária. Então, a reforma tributária começou a partir de janeiro de 2026, a partir do dia 1, que começou ali o período de transição da reforma tributária. Então, vamos lá. O primeiro ponto aqui é que tem muitos MEIs, perdão, quase não saiu, é que tem muitos MEIs que estão confusos, e porque, querendo ou não, a internet, assim, ao mesmo tempo que ela é boa, ela se torna propagadora de várias fake news e boatos. Então, assim, eu acho que você já ouviu falar de algum desses, né? Ah, o MEI vai acabar com a reforma, os impostos vão aumentar muito, você é obrigado a mudar de regime. Então, assim, isso aí a gente escuta a todo momento, ouvindo na internet isso. Então, nesse vídeo, você vai entender o que realmente muda para o MEI, o que continua igual, os cuidados que você precisa ter e como que isso impacta no seu negócio. Então, o meu objetivo é trazer essa clareza para você. Então, mais uma vez, se você ainda não se inscreveu aqui nesse canal, já se inscreve, já deixa seu joinha e também deixa o seu comentário aqui, porque vai nos ajudar a cada vez mais trazer conteúdo relevante aqui neste canal. Então, bora lá. Primeiro ponto. O que é a reforma tributária? Então, a reforma tributária, ela é uma mudança do sistema de impostos sobre o consumo. Então, qual é o objetivo? O objetivo da reforma tributária é simplificar isso. É, é simplificar os tributos que nós temos hoje, que são cobrados de formas variáveis. Então, basicamente, hoje nós temos o PIS, temos o COFINS, o ICMS, o ISS, o IPI. Então, o objetivo da reforma tributária é unificar esses tributos. Então, a reforma tributária, calma aí que acho que foi demais. A reforma tributária, ela busca simplificar esses tributos para apenas esses dois tributos. Então, nós temos o CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, e o IBS, que é imposto sobre bens e serviços. Então, basicamente, o IBS ele vai compor o ISS e o ICMS, e o CBS os demais tributos. Então, esse é o objetivo da reforma tributária. Então, vamos lá. Esse é o maior boato que a gente escuta, né? Ah, o MEI vai acabar? Primeiro ponto, o MEI não vai acabar. O MEI ele é preservado pela emenda constitucional 132 e pelas leis complementares. Então, o que vai acontecer? O MEI ele vai continuar existindo, o DAS continua existindo, o CNPJ continua existindo e os benefícios previdenciários vão continuar existindo. Então, esse mito de que o MEI vai acabar não é verdade. Mas isso não quer dizer que o MEI ele não está isento de passar por mudanças. Então, acredito eu que o MEI ele vai sofrer várias mudanças. Então, por exemplo, no estado do Espírito Santo, nós já temos a questão de que o MEI de comércio ele é obrigado já a emitir. Isso é, o governo estadual, para se adequar a essa questão de transição da reforma tributária, ele já antecipou e desde abril lá já é obrigado a emissão de documentos fiscais independentes, se é para pessoa física ou pessoa jurídica do comércio. Então, assim, o MEI não vai acabar, mas eu acredito e tenho certeza que vai sofrer algumas mudanças no decorrer desse caminho. Então vamos lá, o que permanece no dia a dia? Então, vai continuar o pagamento mensal simplificado, continua a questão
de possibilidade de contratar um funcionário, a declaração anual continua existindo e emissão de documentos fiscais quando exigido. Esse ponto aqui, provavelmente, como a gente já vê alguns estados já se adequando, e já criando, um complemento na legislação estadual, já exigindo que os MEIs comecem a passar a emitir documentos fiscais. Então, mais na frente a gente vai falar um pouco mais disso, mas porém permanece. Então os benefícios previdenciários vão permanecer. Então o que acontece? Existe uma questão, rumores, né? Na verdade é um projeto de lei que já existe, já tramita, que é a questão do limite do aumento de contratação de funcionário e o limite do MEI. Porém, isso aí já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, eu não vou entrar nesse detalhe. Então, vamos lá. Um dos principais impactos é o sistema de crédito. Então, o que acontece? A reforma tributária, ela muda o modelo de tributação. Então, assim, ela cria um modelo baseado em crédito tributário. O que é isso? Então, as empresas, com os gastos que as empresas têm, as empresas podem ter crédito desses gastos. Então, quando ela paga os tributos, então ela nas compras, então ela pode utilizar esse crédito. Então, vamos lá, nós temos dois exemplos aqui. A empresa A. A empresa A, o que acontece? Compra de um fornecedor que gera crédito tributário, a empresa é do regime normal. O que acontece? Ela vai ter o crédito tributário. Na empresa B, compra de um fornecedor MEI, não gera o mesmo crédito. Então, eu vejo que a questão do crédito tributário, eu acho que esse daqui é o ponto mais crucial para os MEIs, que pode sofrer impactos na questão do faturamento. Então, por quê? Por não gerar o mesmo crédito das demais empresas. Então, vamos lá. Quem sente mais esse impacto? Igual eu comentei, né? Por esse fato de faturar ali e não gerar o crédito, então isso pode impactar na operação do dia a dia. Então, vamos lá para quais MEIs que tem ou esse ponto de atenção. Então, vamos lá. Prestador de serviço para empresa. Então, assim, os MEIs que, se você presta serviço na sua carteira, você vende para empresas, você presta serviço para empresa, então provavelmente isso vai impactar muito a sua operação, porque querendo ou não, o que vai acontecer? As empresas vão colocar em xeque. Eu compro da empresa B por ela ser MEI, ou eu compro da empresa A por ela não é MEI, mas me gera crédito. Então, assim, então eu vejo que o prestador de serviço MEI, ele pode ser impactado muito pelo fato de se na carteira de clientes, ele presta a maior parte do serviço dele, ele presta para as empresas. Então, como essa modalidade, as empresas pagam ali e pode tomar crédito disso, então as empresas vão começar a fazer conta. Então, o prestador de serviço se presta ali para a maior parte da carteira é CNPJ, então pode correr o risco desse impacto. Então, as pequenas indústrias, porque as indústrias geralmente aqui vendem para outras empresas, e os comerciantes que vendem para outras empresas, B2B. Então, se a sua operação ela é mais para B2B, que é você vendendo para outras empresas, então você pode sentir esse impacto. Então, isso pode interferir no seu faturamento, isso pode interferir no crescimento da empresa. Porque, querendo ou não, às vezes você vai ter que pensar em outras estratégias para conseguir manter o mesmo faturamento. Agora, se você é um MEI que vende mais para consumidor final, então assim, a maior parte da sua carteira de cliente são pessoas físicas, então o seu impacto ele vai ser mínimo, então você quase não vai ter impacto. Agora, se você vende para empresa, então é importante você avaliar a sua operação e nesse ano de 2026 já pensar num plano de contingência, porque provavelmente a partir de 2027 a sua operação ela pode sofrer os impactos da reforma tributária. Então, aqui um exemplo prático, o eletricista MEI. O que acontece? Ele atende pessoas físicas, certo? Aí eles são os serviços que ele presta, troca de tomada, instalação de chuveiro, pequenas reformas. O que acontece? Nessa situação, o impacto é praticamente nulo. Agora, se presta serviço contínuo para grandes empresas ou para a empresa,
o que vai acontecer? A empresa contratante pode avaliar se vale mais a pena contratar um fornecedor que gere crédito no lugar do MEI. Aí o que acontece? Aí vale revisar o modelo de negócio. Então é muito importante para você, prestador de serviço, que atende muito, se você tem muitas empresas na sua carteira, a maior parte são, você vai ter que criar um planejamento para que você não sofra os impactos da reforma tributária. Então, assim, não é para criar desespero em você, mas já te dando um direcionamento. Eu vejo que você tem que parar, se é o seu caso, eu atendo mais empresas. Tudo que eu 80% do meu faturamento é atendendo empresa. Então, você tem que já fazer um plano. Porque esse plano será que compensa eu continuar no MEI? Será que não é interessante eu mudar de regime tributário para eu não perder competitividade? Ou outro ponto, será que eu não vou ter que praticar uma nova precificação? Então, assim, então é importante você, MEI, prestador de serviço ou comerciante que atende CNPJ, se atentar a esse detalhe, porque é crucial para que você continue mantendo a competitividade. Então, se você não se atentar a esse ponto, se você não criar um plano com antecedência, então você pode sofrer impactos relevantes, principalmente a partir de 2027, né? Que a reforma ela começa a ganhar mais corpo. Então é importante nesse momento você parar e fazer uma análise da sua carteira de clientes, fazer uma análise, um bom planejamento para que você possa continuar sendo competitivo no mercado. Então, o que acontece? Aqui, quando a gente fala, o MEI, ele não precisa emitir nota fiscal para pessoa física. O que acontece? Então, a maioria dos MEIs torna não emitindo documento fiscal. Porém, com a questão da mudança da moeda, igual, por exemplo, hoje é muito raro você ver o dinheiro físico, então a maioria é Pix ou cartão. Então, o que acontece? Se a moeda ela está sendo transacionada de forma digitalmente, isso se torna mais fácil de fiscalização. Então, o que vai acontecer? A fiscalização da Receita Federal, com essa unificação da reforma tributária, cada vez mais ela está digital, está mais rápida. Então o que acontece? O ponto importante de você se atentar na sua operação é você emitir notas corretamente, você ter um bom controle de faturamento, você evitar movimentações sem comprovações e acompanhar o limite do MEI. Então, é muito importante para você que é MEI começar a se posicionar diferente. Por quê? A Receita Federal ela vem se atualizando, ela vem trazendo novos mecanismos e, querendo ou não, cada vez mais as atuações vão aumentando. Então, é importante você emitir todas as notas corretamente, você ter um controle de faturamento. Então, até nisso, se você às vezes, não, eu sou sozinho, não consigo. Você consegue terceirizar isso, você consegue trazer uma assessoria para te auxiliar nisso. Inclusive, aqui no nosso escritório, nós prestamos esse tipo de serviço. Então, nós ajudamos vários meios de diversos lugares do Brasil a ter um bom controle, ter clareza financeira e ter um bom planejamento financeiro e tributário, para que ele continue crescendo sem preocupação, sem aquela dúvida. Então, é importante você, MEI, você ter esse controle. Por quê? O limite ainda continua 81 mil. Então, é o limite que está vigente. Então, por essa modernização na fiscalização, então o que acontece? É imprescindível você fazer esse acompanhamento, porque tem já acontecido de pessoas nos procurar por autuações da Receita Federal por questões de faturamento. Então é muito importante você ter uma boa organização para que, se realmente não é faturamento da sua operação, você ter argumento para uma defesa. Então, com a reforma tributária, então surge aí a questão do nano empreendedor. Então, assim, é uma categoria pensada ali para empreendedores que têm um faturamento reduzido. Ainda está em fase de regulamentação. Então, aqui, a reforma tributária, ela não vai acontecer da noite para o dia. Então, temos aqui a questão de que 2026, que é o ano que nós estamos, então, é o início da transição e teste de novo sistema. Eh, o prazo para finalizar é 2032. Então, o que acontece? Em 2032 é para estar tudo no novo modelo. Então, assim, a partir de 2027 existe a cogitação que o MEI passe a ser obrigado à emissão de nota fiscal. Porém, isso
quando eu falo emitir nota fiscal, eu estou falando tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Por exemplo, a gente já vê, igual eu já mencionei aqui anteriormente, o Espírito Santo, o comércio já é obrigado a emitir a nota fiscal para a pessoa física. Então, tem uma legislação estadual que obriga isso. Então, querendo ou não, eu acredito que a partir de 2027, tudo indica que todos os MEIs vão ser obrigados a emitir nota fiscal, independente se é para pessoa física ou se é para pessoa jurídica. Então, vamos lá para o que você deve fazer agora nesse momento. Acho que o primeiro ponto, mantenha o faturamento controlado, porque com a reforma tributária há o avanço dessa fiscalização. Então, emita suas notas corretamente, tenha uma boa organização financeira e assim, é importante você ter uma boa precificação. Você já tem uma precificação que te assegure para você crescer. Porque o grande erro da maioria dos MEIs é que quando eles precisam parar de ser MEI, eles quebram. Então não deixa isso acontecer com a sua operação. Então é importante você ter o faturamento controlado, você já emitir suas notas fiscais e você ter uma organização financeira. E acima de tudo, ter uma precificação inteligente, uma precificação estratégica, para que te comporte você crescer. Porque eu tenho certeza que você quer faturar mais, quer ganhar mais. Então, assim, então é importante, esses pilares são cruciais para a sua operação. Outro fator, tem uma conta bancária separada da pessoal. Então, o que acontece? Não misture a conta que você movimenta da sua atividade com a conta que você paga as suas contas, porque isso ajuda você a ter um bom controle financeiro, isso ajuda você a, a poder ter informações mais precisas se você for indagado em algum momento pela Receita Federal, você conseguir justificar e ter uma boa defesa. É, Outro ponto, acompanhe as mudanças da reforma. É importante, então acompanhe a mudança da reforma, acompanhe a legislação do seu estado, acompanhe a legislação do Brasil sobre a reforma tributária para que você possa estar se adequando nesse período de transição. E uma outra dica é, como o MEI não tem obrigatoriedade de ter um contador, mas não é porque eu sou contador que eu vou te falar isso, eu acho muito importante você ter um contador estratégico. Não um contador para apenas para você pagar um honorário, mas sim um contador que ajuda você a crescer, que te dê clareza, ajuda você nas estratégias, que ajuda você no planejamento. Então, assim, procure uma orientação contábil quando você precisar. Mas se você, nessa fase de meio, você puder ter um contador que seja estratégico, isso vai agregar muito para o seu negócio. Então, chegando aqui ao final do nosso vídeo, vamos lá, o MEI não vai acabar, o DAS ele continua existindo. A principal mudança ali está na questão do crédito tributário, então isso pode gerar muito impacto para os MEIs, principalmente do ponto que se a maior parte da carteira do MEI é PJ, então isso vai sofrer impactos. A questão dos benefícios previdenciários permanece o mesmo. E essa adaptação ela vai acontecer gradualmente. O objetivo é até 2032 já ter finalizado essa transição da reforma tributária. E, querendo ou não, acredito que tem tudo indicando para 2027 já ter grandes mudanças para o MEI. E a questão da fiscalização, cada vez mais, está digital. Então, assim, então é importante você ter uma boa organização financeira, um bom planejamento, para que você possa continuar com a sua operação saudável, tá? Então, assim, esse é o que eu tinha para compartilhar com você hoje. Então, se ficou alguma dúvida, você pode deixar sua pergunta nos comentários. E assim, se esse vídeo ele foi útil para você, curta ele, se inscreve aqui no canal e compartilhe com outros empreendedores, tá? Que é uma forma de você nos apoiar cada vez mais, trazer conteúdo relevante aqui nesse canal.